Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, no capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, falou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas afinal, o que ele quis dizer com eu sou o caminho? Você já parou para pensar no que Jesus estava falando quando ele disse que ele era o caminho para chegar ao Pai? Primeiro vamos entender o que é caminho. Hoje, quando nós vamos para algum lugar que nós não conhecemos, a nossa primeira reação é procurar o caminho, e assim nós usamos ferramentas como o mapa. Mas para chegar a Deus, como é que nós fazemos? Nós usamos esse tipo de ferramenta? Evidentemente que não. Deus é espírito, e para chegar em Deus nós precisamos de um caminho espiritual. Jesus nos ensina qual é o caminho espiritual para chegar até Deus. E quando ele fala que ele é o caminho, ele quer dizer que ele conseguiu espiritualmente transmitir-nos como chegar ao Pai. Jesus mostrou, em verdade e em espírito, qual era o caminho para chegar até Deus. E no capítulo anterior ao que Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós veremos 3 verdades muito interessantes sobre o que é o caminho. A primeira verdade sobre a qual nós falaremos acerca do caminho está presente no capítulo anterior ao que Jesus fala que ele é o caminho. Veremos que no capítulo 13 de João, versículo 13, Jesus falará o seguinte: Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Observe o que Jesus disse nessa passagem. Ele sendo Mestre, ele sendo Senhor, serviu. Então a primeira verdade que nós aprendemos acerca do caminho é: sirva. O primeiro passo do caminho é servir. A palavra de Deus fala que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senhor, no termo grego antigo, era aquele homem que possuía um servo, um escravo, alguém que vivia para ele, vivia em detrimento dele. Assim nós somos com Cristo. Mas, Mateus, eu sou escravo de Cristo? Entendo o que a palavra quer dizer com isso. Nós somos servos de Cristo. Nós abrimos mão da nossa liberdade para viver a vontade de Deus através do seu Filho Jesus. Isso é servir, isso é abrir mão da liberdade. Na palavra no Velho Testamento, veremos que o escravo da orelha furada é aquele que abria mão da própria liberdade em detrimento do seu Senhor, para viver com o seu Senhor, pela benevolência do seu Senhor, por preferir estar com o Senhor do que ter a própria liberdade. E assim somos nós com Jesus. Nós abrimos mão da nossa liberdade para servi-lo. Mas Jesus ensina algo muito interessante. Mais do que sermos servos de Cristo, ele ensina-nos a servir uns aos outros. Observe que interessante, Jesus ele era o Senhor e ainda assim lavou os pés dos seus discípulos. Ou seja, ele na condição de Senhor não se importou em servir. E ele disse que veio para servir. Então por que nós nos questionaríamos? Mas meu Deus, por que eu serviria a alguém? Eu sou líder de fulano, eu sou líder de ciclano, mas por que eu serviria? Porque nós fomos chamados para isso. Sirvam uns aos outros, independentemente da pessoa ser hierarquicamente superior a você ou estar acima de você na hierarquia, independentemente da pessoa estar abaixo de você. Nós fomos chamados para servir. E qual a segunda passagem bíblica que nos ensina a segunda verdade sobre o caminho? Ainda no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus fala a partir do versículo 34. Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então este é o segundo caminho. Amar. Mas Mateus, como é amar segundo Jesus ordena? A palavra de Deus no Velho Testamento vai dizer que o mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas Cristo, ele atualiza essa lei de uma forma fenomenal. Mais do que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, nós temos que amar ao próximo como Cristo nos amou. Poxa, será que eu sou capaz de me amar tanto quanto Jesus me amou? Será que eu tenho por mim mesmo um amor tão forte como o que Jesus teve por mim? Então, se não há amor mais forte que o que Jesus demonstrou por mim,
eu tenho que ter este amor pelo meu próximo. Amar o meu próximo mais do que eu amo a mim mesmo. É colocar a necessidade do meu próximo acima das minhas. É colocar os sonhos do meu próximo como sendo mais importante até mesmo que o meu. É colocar os interesses dos outros à frente do meu. Isso é matar a sua própria vontade. Isso é matar-se a si mesmo. Isso é dar lugar ao que Jesus nos ensina. Isso é amar o próximo como Jesus nos amou. E qual o terceiro passo, então? É dar a nossa vida. Mas, Mateus, se a palavra é contra o suicídio, como é que eu vou dar a minha vida em amor ao meu próximo? Isso não seria um suicídio? Isso não seria um pecado? Meu irmão, entenda. Eu não estou falando que você deve se matar. Eu estou falando que você deve entregar a vida em favor do próximo. O suicídio, muitos psicólogos falam, que é uma tentativa de fuga da dor. Ou seja, é um ato em prol de si mesmo. Dar a vida pelo próximo é abrir mão de si mesmo pelo próximo. E a primeira pessoa por quem nós abrimos mãos de nós mesmos é a Cristo, porque nós decidimos servi-lo. E quando nós servimos, abrimos mão da nossa liberdade em prol de Cristo. Isso é entregar a si mesmo em prol de Cristo. Mas a palavra ensina mais, ensina-nos a entregar-nos a nós mesmos em prol do nosso próximo. Ou seja, colocar o interesse dos outros acima do meu. Esse é o terceiro passo, é a terceira verdade acerca do caminho. Então vamos recapitular aqui. O primeiro passo do caminho, a primeira verdade sobre o caminho é que nós devemos servir. A segunda verdade sobre o caminho é que nós devemos amar ao próximo como Cristo nos amou. E a terceira e última verdade acerca do caminho é que nós devemos nos entregar. Seguindo essas três etapas, essas três verdades acerca do caminho, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, falando que Ele era o caminho. E observe que isso é apenas ser como Cristo foi. Porque Cristo nos ensinou esses três passos, mas Ele demonstrou em vida como segui-los. Eu espero, meu irmão, que você tenha sido abençoado por essa palavra e que você saia daqui hoje entendendo esses três princípios, essas três verdades acerca do que Jesus quis dizer quando Ele falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E que essa palavra possa abençoar a sua vida. Deus te abençoe.